Após se mudar para sua nova casa, uma família testemunha eventos muito estranhos acontecendo. O que a princípio parece ser apenas fenômenos inofensivos se torna um verdadeiro pesadelo quando a filha caçula é levada por um demônio. Você sabe de qual filme estou falando? E você sabe a maldição por trás desse filme? Vem comigo que eu te conto. Olá, meu nome é Andrea Nascimento, este é o canal Momento Mistério e hoje vamos falar sobre a maldição do filme Poltergeist. Poltergeist, dirigido por Tobe Hooper e com ninguém menos do que Steven Spielberg como produtor e roteirista, e segundo alguns, co-diretor, não é apenas considerado um dos filmes de terror mais aterrorizantes de todos os tempos, mas também é conhecido como o filme mais amaldiçoado de Hollywood. Lançado em junho de 1982, o filme conta a história da família Freeling, que se muda para um novo condomínio na Califórnia. As coisas começam a ficar estranhas quando a filha caçula, Caroline, começa a conversar com a televisão. Depois a família começa a presenciar alguns fenômenos como objetos se movendo. A princípio não parece ser nada demais, até o dia que Caroline desaparece e eles descobrem que ela foi levada por uma força demoníaca. O filme foi um verdadeiro sucesso, foi o filme de terror de maior bilheteria de 1982 e até hoje, prestes a fazer 40 anos de lançamento, é considerado um dos maiores clássicos do terror de todos os tempos. Com todo o sucesso, o filme teve duas continuações, Poltergeist 2, o outro lado, de 1986, e Poltergeist 3, o capítulo final, de 1988. Mas um fato que deixou o Poltergeist muito conhecido são os boatos sobre uma suposta maldição envolvendo o filme. A maldição Poltergeist, como ficou conhecida, surgiu depois que 4 membros do elenco dos 3 filmes morreram de circunstâncias misteriosas durante ou logo após a filmagem da série. 2 dessas mortes trágicas foram altamente inesperadas e intrigantes, levando muitos a especular sobre as implicações misteriosas da trilogia. A atriz Dominique Dunne, que interpretava Dana, a filha mais velha da família do filme, foi a primeira pessoa do elenco que morreu. Aos 22 anos, pouco depois que o filme chegou aos cinemas, Dominique foi estrangulada pelo namorado, John Thomas Sweeney. Segundo relatos, ele era extremamente ciumento e agressivo, e tudo só piorou com o sucesso de Dominique. Durante uma briga em 26 de agosto de 82, ele a agrediu e ela fugiu para a casa da mãe. Um mês depois, ele agrediu novamente, o que levou a atriz a se esconder por um tempo. Ele descobriu o telefone dela e fez ameaças, mas ela optou pela separação definitiva. John invadiu sua casa e a estrangulou violentamente. Dominique ficou em coma por 4 dias até seu falecimento em 4 de novembro de 1982, apenas 5 meses depois do lançamento do filme. Uma curiosidade macabra é que, para encobrir os gritos de Dominique, o rapaz colocou a trilha sonora de Poltergeist para tocar bem alto. Sweeney foi condenado a 6 anos e meio de prisão, mas foi libertado após apenas 3 anos e 7 meses. O ator Julian Beck, que interpretou o malvado reverendo Kane em Poltergeist 2, morreu de câncer de estômago aos 60 anos em 14 de setembro de 1985, ao término das gravações. O filme ainda estava em pós-produção e algumas de suas falas tiveram que ser regravadas por um dublador. O ator Will Sampson, que interpretou Taylor, um xamã nativo americano que ajudava a família também no segundo filme, morreu 1 ano após o lançamento, em 3 de junho de 1987, aos 53 anos. Ele morreu 43 dias depois de passar por um transplante de coração e pulmão. Will sofria de uma doença degenerativa crônica que produz inchaço da pele e afetou seu coração e pulmões. Uma curiosidade sobre Will Sampson é que ele, como um legítimo nativo americano, realizou um exorcismo real às 4 da manhã para livrar o set de filmagem de espíritos malignos e aliviar a atenção do elenco e da equipe, depois que misteriosamente um dia inteiro de filmagem simplesmente foi perdida e tudo teria que ser refilmado. Sem dúvidas, a morte da jovem atriz Heather O'Rourke, protagonista dos 3 filmes Poltergeist com apenas 12 anos, chocou a todos. Ela havia conquistado a todos como Caroline e tinha uma carreira promissora. Sua morte precoce fez com que a lenda sobre a maldição dos filmes ganhasse ainda mais força.
Em 1987, Heather começou a ficar doente. Após inúmeras idas ao médico, ela foi informada de que estava com um parasita Giardia, provavelmente adquirido na água do poço de sua casa na floresta. Ela foi tratada para isso, mas depois foi diagnosticada com doença de Crohn e recebeu cortisona. Esse tratamento fez com que ela ficasse com o rosto inchado em Poltergeist 3. Em 1º de fevereiro de 1988, Heather acordou se sentindo mal. Ela não conseguia engolir, seus dedos das mãos e dos pés começaram a ficar azuis e sua respiração ficou pesada e rápida. Ela caiu no chão e sua mãe chamou uma ambulância. Ela estava em choque séptico. Ela sofreu uma parada cardíaca na ambulância. No hospital, os médicos a ressuscitaram, mas ela sofreu danos cerebrais. Eles realizaram uma cirurgia e descobriram que ela tinha uma obstrução intestinal causada por um defeito de nascença e não a doença de Crohn. Mas era tarde demais para salvá-la. Ela foi declarada morta naquela tarde. Oficialmente, a causa da morte foi estenose intestinal, uma obstrução intestinal grave que a menina evidentemente tinha desde o nascimento. A obstrução causou uma infecção que, por sua vez, provocou o choque séptico. O choque provocou uma parada cardíaca e pulmonar completa. Se houvesse sido diagnosticada corretamente, o problema poderia ter sido solucionado com uma cirurgia simples. A morte precoce e inesperada de Heather só fortaleceu as teorias sobre a maldição dos filmes. Além das mortes, a equipe técnica do filme passou por várias situações no mínimo estranhas, como objetos caindo, coisas surgindo em lugares nos quais não estavam antes, correntes de ar frio e barulhos que ninguém sabia de onde vinham. A atriz JoBeth Williams, que viveu a mãe da família do filme, relatou uma coisa bem estranha. Um dia ela chegou em casa e todos os quadros de sua decoração estavam tortos. Ela os arrumou e no dia seguinte foi trabalhar normalmente. Quando voltou, os quadros estavam novamente fora do lugar e isso se repetiu diversas vezes. A atriz contou que não tinha como outras pessoas fazerem aquilo. Em uma das cenas mais assustadoras do filme original, o filho do meio da família é estrangulado por um boneco de palhaço. Foi revelado depois que o filme foi lançado que durante a cena um acidente aconteceu e o ator Oliver Robbins estava sufocado de verdade. A equipe quase não percebeu que aquilo era real, já que a cena era justamente de um sufocamento. Por pouco, Oliver não morreu. Na trama de Poltergeist, a família Freeling se muda para uma nova casa que parece ser amaldiçoada. Estranhamente, a casa na qual o filme foi gravado foi quase totalmente destruída por um terremoto anos depois das filmagens. A atriz Zelda Rubinstein fez uma sessão de fotos para Poltergeist 3 e uma estranha fumaça que não estava no local surgiu em uma das fotos. Zelda contou posteriormente em entrevistas que sua mãe morreu no mesmo momento em que aquelas fotos foram tiradas. O ator Richard Lawson, que atuou como Ryan no primeiro filme, sobreviveu a um acidente aéreo em que 27 pessoas morreram. No dia 22 de março de 1992, logo após a decolagem, o West Air Flight 405 caiu nas águas de Long Island. Pelo menos ele não foi mais uma das vítimas da maldição. Mas qual seria a explicação para essa maldição? Poltergeist é um filme sobre uma família que, sem saber, se mudou para uma casa construída em cima de um antigo cemitério indígena. Os espíritos daqueles enterrados ali não gostam nada disso e assombram a família com uma série de eventos sobrenaturais. Sabendo disso, você logo imaginaria que o diretor Tobe Hooper e o roteirista e produtor Steven Spielberg não mexeriam com os mortos, não é mesmo? Pois foi bem isso que eles fizeram ao utilizar esqueletos humanos de verdade no cenário em que Diane é arrastada por uma piscina em obras no final do filme. Pelo menos é isso que a atriz JoBeth Williams, que interpretou Diane, afirmou que foram usados esqueletos de pessoas reais nos 2 primeiros filmes, porque seriam mais baratos que os de plástico. Essa informação nunca foi confirmada, mas os mais supersticiosos apontam isso como o principal causador das tragédias que aconteceram com membros do elenco. E você, conhecia a história sobre a maldição do Poltergeist? Acha que o filme foi mesmo amaldiçoado ou que todas essas mortes foram apenas tristes coincidências?
Deixa aqui nos comentários. Se gostou, deixa o like e compartilha para o vídeo poder chegar a mais pessoas. E não esqueça de se inscrever e marcar o sininho para não perder os próximos vídeos aqui no canal Momento Mistério. Até lá!